Neste capítulo 6 do livro de Esther, um dos livros tão memoráveis de toda a Bíblia Sagrada, que conta uma das histórias de ameaça, de perseguição, de um momento árduo, aonde os judeus, os escravos que estavam debaixo do jugo do rei Assuero, quase seriam extintos da face da terra. Tudo começou no capítulo 1, quando o rei Assuero estava no 3º ano do seu reinado, e ele resolveu reunir todos os convidados das 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, para 6 meses de congratulação. Nesse período de 6 meses, o rei Assuero, ele resolvia congratular com todos os seus príncipes, prefeitos, líderes de cidades e de municípios, de estados, para mostrar sua glória, a sua riqueza, a sua magnificência. Seriam 6 meses de luxúria, 6 meses de riqueza, onde toda a sua magnificência e toda a sua grandeza seria exposta. Então o rei, ele convida todos os seus servos. A Bíblia diz que neste período os judeus estavam escravizados exatamente em uma aldeia por nome de Suzã. O período de escravização, ele ocorreu no ano 598 antes do nascimento de Cristo, quando Nabucodonosor assumira a potência da Babilônia, e uma parte dos judeus foram habitar entre a Índia e entre a Etiópia. O rei tinha 14 eunucos que estavam debaixo da sua ordem. 14 faziam parte da guarda oficial, e mais 7 eunucos que faziam parte dos medos e dos persas. Entre eles estavam Bigtã, Teres, Cazená, Adimatá, Armoná, Bigtá, Abagtá, Cazena. Os eunucos do rei faziam parte de uma cúpula de preparação. Ora, segundo a Bíblia Sagrada, diz que o rei, já alegre do seu coração durante esse período dos 6 meses, ao findar, ou seja, quase findar este período dos 6 meses, ele resolve apresentar a sua coroa, a sua pérola, a sua honra. Esta honra tinha por nome Vasti. Porém o rei faz um convite pela boca de Meumã, que seria o servo da sua confiança, para que Vasti se apresentasse. E o rei, com seu prazer, com seu orgulho, viesse apresentar a beleza de Vasti a todos os seus convidados. O rei foi pego de surpresa. Segundo o texto sagrado diz que Vasti tomou uma decisão, e a decisão de Vasti, ela vai trazer uma tristeza, um descontentamento ao coração da majestade. Naquele período Vasti se sente triste, machucada, menosprezada pela atitude do rei Assuero. Então Vasti convida todas as mulheres, moças, para que façam uma festa em particular. Nessa festa particular, Vasti se ausenta do rei, e ela mandou avisar pela boca dos eunucos que não se apresentaria na festa do rei Assuero. Quando o rei Assuero soube da notícia, ele ficou indignado, revoltado. A sua ira se acende. Ele perdeu sua paciência. Ele faz uma reunião com os eunucos, e os oficiais chegaram a um denominador comum, dizendo que se o rei não tomasse uma decisão mais séria e mais severa, a moral do rei e a postura do rei seria quebrada. Segundo a Bíblia diz que naquele momento todos os homens que habitavam em Suzã e todos os homens que habitavam entre a Índia e a Etiópia, naquele momento, também como Vasti tomou atitude, suas mulheres, suas respectivas esposas também tomariam. E naqueles dias nenhuma esposa mais obedeceria o seu marido. Eles disseram ao rei que deveria tomar uma atitude, e que naquele momento destituísse Vasti do seu poder. Talvez agora você viesse a querer me perguntar e dizer: pastor, por que é que o rei Assuero, ele vai destituir Vasti do trono, do poder? Existem algumas interrogações. Vasti, ela será destituída do trono porque Vasti não é rainha por trono de pai e por trono de mãe. Entre a Índia e entre a Etiópia, a mulher, quando se tornava rainha, seria exatamente pela escolha dos oficiais, dos seus eunucos, entre Elegá e Sagás, e também pela escolha do rei. Vasti, ela era rainha por concessão. Se ela fosse rainha pela ordem de pai e pela ordem de mãe, com um trono hereditário, ninguém poderia ter o poder de destituir Vasti. Mas a atitude de Vasti é uma atitude que pode ser favorável, mas nem toda a posição que eu e você venham tomar, ela deve ser tomada sem conselho. Toda posição tem que ser pensada.
toda nossa decisão tem que ser raciocinada, ou por uma orientação divina do próprio Deus, ou por alguém mais experiente com as cãs brancas, alguém que já tem uma trajetória mais longa, alguém que já passou por aquilo que você quer passar ou está para passar. Essa decisão tem que ser buscada em conselho. Vasti vai jogar fora a sua oportunidade, e oportunidades, elas devem ser aproveitadas. Oportunidades, elas devem ser acatadas, porque algumas oportunidades, elas não vêm uma, não vêm duas, não vêm três e não vêm quatro. Ela vem uma vez só. E se você souber acatar, se você souber segurar a sua oportunidade, isso vai perdurar para o resto da sua vida. A sua história será escrita, ao seu respeito a sua história será lida também. Naquele momento, Vasti, ela joga fora a sua oportunidade. Deus, ele vai entrar na história do tempo. Deus não pode esperar o meu bem-estar. Deus não pode esperar a minha própria vontade, se eu quero ou se eu deixo de querer. Eu tenho que entender que se eu não quiser, existe uma multidão que quer. Se eu não tomar a decisão certa, existe outros que podem assumir o meu lugar. Foi o que ocorreu com Vasti. Então o rei Assuero manda destituir Vasti do trono. A sua coroa, as suas joias, os seus diademas foram arrancados. E naquele momento, Vasti perde o poder, perde o trono e perde a glória. Ao findar os 6 meses, o rei vai dar uma festa para todos os do seu reinado. Durante 30 dias, ele reúne grandes e pequenos para estar diante dele. A Bíblia diz que ele se apresenta com vestido de linho, com taças de ouros, com pratas, com púrpuras e com carmesim, e que o vinho é grátis, e que ninguém esteja proibido de comer ou de beber da fartura que está à mesa do rei. No segundo pátio, que é chamado pátio interior, ele reúne todos os habitantes e ele festeja durante 30 dias. Ao findar os 30 dias de festa, o semblante do rei Assuero não é mais o mesmo. Ele se encontra triste, abatido, ele se encontra amargurado, até que os oficiais reúnem com ele e chegam a um denominador comum e diz ao rei Assuero que não é bom que ele esteja dessa forma, pois a nação se espelha no rei. Se o líder está de pé, a nação está de pé. Se o líder está feliz, a nação está feliz. Se o líder é forte, a nação é poderosa. Se o líder é sábio, a nação está repleta de favor e de sabedoria. Naquele momento o rei estava opaco, já não cantava, já não se ouvia som dos tambores, já não tinha dança, não tinha mais bebida. Ele estava completamente triste e abatido. Entre os 7 eunucos oficiais, a Bíblia diz que o mais chegado a ele, que seria Meumã, vai diante do rei. E aquele eunuco vai dar um conselho ao rei. Ele diz para o rei que não é bom que o rei esteja só, pois ele tem pela frente não somente uma vila, não somente uma cidade, ele tem pela frente uma nação inteira. E ele precisa se levantar, ele tem que tomar uma atitude das melhores e com muita pressa. Ele faz uma pergunta ao oficial: qual atitude que eu devo tomar? Aquele oficial, com muita classe, com muita categoria, diz ao rei Assuero que dentro das províncias tem muitas moças belas, virgens, atraentes, que podem ser escolhidas como rainha, que ele não pode simplesmente pensar numa Vasti que desonrou ele, que não atentou para o seu pedido, mas que ele venha tomar uma atitude rápida e objetiva. Então ele chama os seus 2 eunucos, Sagás e Egai, para que andem nas 127 províncias e tragam todas as virgens donzelas do seu reinado. A moça a que agradar aos olhos do rei, essa será separada a sua rainha, a sua legítima esposa. Parece que eu vejo uma busca incansável de homens buscando a moça mais bela. Eles andam por todas as vilas, eles caminham por todas as aldeias, eles passam por rua, becos, atalhos e valados, e eles não conseguem encontrar uma moça do perfil do futuro. Eles encontram jovens de vários perfis, mas a maioria delas viviam simplesmente na cópia de Vasti. Eles encontraram moça com atitude de Vasti, eles encontraram jovens que pareciam com Vasti, eles encontraram donzela que tinham atitude de Vasti, se vestiam como Vasti, falavam como Vasti, conversavam como Vasti, dialogavam como Vasti. Aqueles 2 eunucos, tomados por uma revelação que o próprio Deus vai agir, eles entendem que elas têm a mesma performance de Vasti. Deus coloca em ambos os seus corações que precisa de algo novo, que precisa de algo diferente, que tem que mudar.